Estudo bíblico 1 Reis 15, verso 1, Abias. O nome hebraico é Abjam, diferente do Abias que morreu, 14, verso 1. Este outro era filho da segunda esposa de Roboão. Pela preferência que tinha por Maaca, Roboão deixou de lado os filhos da primeira esposa, Maalat, dando o trono ao primogênito da segunda esposa. Segundo Crônicas 11, versos 18 a 22. Verso 3. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Para detalhes sobre o reinado de Abias, consultar 2 Crônicas 13, versos 1 a 22. Abias moldou sua vida de acordo com o exemplo ímpio e perverso de seu pai Roboão. O seu coração não foi perfeito. Uma expressão usada para indicar que Abias infelizmente tinha falta de devoção e fidelidade para com Deus. Verso 4. Mas por amor de Davi. Os versículos 4 e 5 apresentam a bondade e fidelidade divinas. Apesar da contínua iniquidade de Abias, o Senhor não retirou sua misericórdia do povo de Judá. Esta lâmpada simboliza a continuidade da dinastia davídica, segundo Reis 8:19, Salmo 18:28. Verso 5, Urias o Heteu. Esse ato de Davi foi de despotismo, praticando adultério com a esposa de um soldado seu, quando esse estava ausente, lutando em favor do rei e depois procedendo de maneira criminosa e covarde, eliminando-o na guerra para que não chegasse a ter conhecimento do ato que cometera. Verso 7. Guerra. Em que pese o decurso do seu reinado ser tão curto, de 3 anos apenas, Abias alcançara uma vitória contra Jeroboão, segundo Crônicas 13, de 14 a 20, de onde teve início o desmoronamento da casa desse mau rei. Verso 8, Abias descansou. A causa da morte de Abias não é mencionada, mas presume-se que falecera antes da velhice, visto que reinou somente 3 anos. Verso 9, Asá. Asá foi um dos mais destacados reis entre os que reinaram em Judá e Israel. Seu reino foi uma época de poderosas reformas religiosas e de grandes vitórias militares, e aparentemente esses dois fatores trouxeram longos períodos de paz e de prosperidade para Judá, segundo Crônicas 14:1. Assim como se narra a respeito de Davi, o coração de Asa foi totalmente do Senhor, verso 14, até seus 2 lapsos mencionados em 2 Crônicas 16, 10 e 12, quando confiou em alianças políticas e em médicos quando de sua enfermidade. Todavia, seus deslizes não atingiram o grau do duplo pecado de Davi, de adultério e assassínio. A vida de Asa é também narrada em 2 Crônicas 14 a 16. Verso 11. Faz bem ao nosso coração observar o jovem rei rompendo com a tradição ímpia dos 2 reis que o precederam e determinando fazer o que era certo diante do Senhor, como Davi, seu pai. Asa, em primeiro lugar, erradicou do reino as práticas idólatras e pessoas com elas relacionadas. Especialmente acabou com os prostitutos cultuais. Capítulo 14, verso 24. Asa não limitou sua reforma com os que lhe eram estranhos, mas estendeu-a à sua própria família. Chegou até remover Maaca da posição de rainha por ter ela introduzido a idolatria. O jovem rei, em seguida, derrubou as imagens de sua avó e mandou queimá-las no vale de Cedron. Versos 16 a 22. A divisão do reino de Israel, 1 Reis 12, tornou possível que a Síria, vassalo de Israel durante os reinados de Davi e Salomão, se tornasse independente. Durante quase toda a existência do Reino do Norte, houve guerras e conflitos entre os arameus da Síria e Israel. E de acordo com esse relato, Asa de Judá aproveitou-se dessa situação para conseguir, mediante o pagamento de uma grande soma, que o rei da Síria o ajudasse a sair da pressão a que o tinha submetido o rei do norte. Verso 16, Baasa.
foi um rei de grande capacidade administrativa que conseguiu firmar-se 24 anos no trono de Israel, continuando, porém, nos pecados de seu pai. Verso 34. Verso 17, Ramá. Vários lugares na Palestina têm o nome de Ramá, de acordo com o Antigo Testamento. Porém, o relato está mencionando Ramá em Benjamim, a meio caminho da estrada Jerusalém-Betel, e deduz-se deste versículo que se situava na fronteira entre Judá e Israel, um lugar excelente para um bloqueio militar. Verso 18. Ben-Hadad quer dizer filho de Hadad, a divindade das tempestades, segundo a mitologia síria. Sabe-se de 2 ou 3 com esse nome que reinaram em Damasco, capital da Síria. O segundo em 1 Reis 20, 2 Reis 8, 7 e o terceiro em 2 Reis 13, 24. Verso 20. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa. Esse fato desviou a atenção de Baasa para um ponto bem longe de Ramá e mais perto dos centros do poderio sírio, já que o rei sírio havia enviado os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Essas cidades ficavam a 150 quilômetros para o norte de Ramá, justamente na fronteira com a Síria, uma conquista que deu à Síria o controle das rotas mercantis, como o litoral do Mediterrâneo e o fértil vale de Jezreel de Israel, transformando a Síria numa grande ameaça militar para Israel. No tempo do Novo Testamento, esta região veio a ser conhecida como Galileia. Baasa desistiu de fortificar Ramá e foi viver em Tirza, capital do Reino do Norte. Verso 21. Tirza situava-se perto de Siquém, capital temporária de Israel, até que Onri, da nova dinastia, depois da derrota do filho de Baasa, veio a edificar uma nova capital que recebeu o nome de Samaria. Capítulo 16, versos 24 e 29. Verso 22. Não é mencionado se a cidade inteira foi então destruída. O mais provável é que a leva de trabalhadores removeu todas as grandes instalações militares que Baasa edificara. Versos 25 a 32. Nas sessões seguintes, o relato se ocupa exclusivamente com o Reino do Norte e não voltará a referir-se a Judá até 1 Reis 22, 41. Verso 27, Gibeton, povoado que se encontrava no território filisteu entre Ecrom e Gezer. Verso 28, matou a Nadab. É a primeira mudança de dinastia real em Israel, onde muitas outras ocorreram. Em Judá, a família de Davi firmara-se no poder pelo espaço de 4 séculos. Baasa já fora mencionado na história do reinado de Asa de Judá, pois este havia começado a reinar anteriormente. O plano do livro, enquanto havia 2 reinos, seria datar o princípio do reinado do rei de uma dessas 2 nações pelo ano do rei da outra nação, o que já estava reinando. Verso 29, segundo a palavra do Senhor. Foi profecia de Aías dada quando Jeroboão enviou sua mulher disfarçada para consultar o profeta sobre a saúde de seu filho. Capítulo 14, versos 10 a 14. Verso 33. Este Aías não é o profeta mencionado em 1 Reis 11, verso 29 e 12, verso 15.